Então, estamos mais uma vez lendo o Srimad Bhagavatam, hoje pela ISKCON Rio de Janeiro. E vamos ler o verso 18 do capítulo 3, aliás, do capítulo 1, terceiro canto, canto 3. Perguntas de vidura. Já começo agradecendo a todo mundo que está aí participando, ouvindo o Bhagavatam, nos apoiando, nos incentivando, porque é assim, né? Essa é a vida dos devotos. Um entusiasmando o outro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Puresho punyo pavanandri kunjeshu. Puresho punyo pavanandri kunjeshu. Apankato yeshu sarit sarasu. Apankato yeshu sarit sarasu. Anantalingai samalankritesu. Anantalingai samalankritesu. Chachara tirthaya taneshwananya. Chachara tirthaya taneshwananya. Puresho punyo pavanadri kunjeshu. Apankato yeshu sarit sarashu. Apankato yeshu sarit saharasu. Anantalingai samalankritesu. Anantalingai samalankritesu. Chachara tirthaya yataneshwananya. Chachara tirthaya taneshwananya. Pureshu, locais santos como Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Punya, piedade, Upavanat, o ar. Adri, colina, com Jeshu, nos pomares. Apanka, sem pecado. Toyeshu, na água. Sarit, rio. Sarasu, lagos. Ananta, lingai, as formas do ilimitado. Samalankritesu, estando assim decorados. Chachara, realizou. Tirtha, locais de peregrinação. Ayantaneshu, terras santas. Ananya, sozinho ou só vendo Krishna. Tradução, vamos repetir, por favor. Ele começou a viajar sozinho. Ele começou a viajar sozinho. Pensando somente em Krishna. Pensando somente em Krishna. Por vários locais santos. Por vários locais santos. Tais como Ayodhya. Tais como Ayodhya. Dwaraka. Dwaraka. E Mathura. E Mathura. Viajou por onde o ar. Viajou por onde o ar.
a colina, o pomar, o rio e o lago, são todos puros e sem pecados, E onde as formas ilimitadas, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim ele fez a peregrinação. Repetindo, ele começou a viajar sozinho, pensando somente em Krishna, por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Viajou por onde o ar, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e sem pecado, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim, ele fez a peregrinação, significado dado por sua divina graça, Bhai Charanarvindam, Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jaya. Pode ser que estas formas archa do Senhor sejam consideradas ídolos pelos ateístas, mas isto não importa para pessoas como Vidura ou seus do Senhor, muitos outros servos. Aqui se menciona que as formas do Senhor são Anantalinga. Estas formas do Senhor têm potência ilimitada, a mesma potência que o próprio Senhor. Não há diferença entre as potências da Archa e as potências das formas pessoais do Senhor. O exemplo da caixa do correio e a agência do correio pode ser aplicado aqui. As pequenas caixas do correio distribuídas por toda a cidade têm a mesma potência que o sistema postal em geral. O dever da agência do correio é levar cartas de um lugar para outro. Se uma pessoa colocar cartas nas caixas do correio autorizadas pela central do correio, não resta dúvida de que a função de levar as cartas será executada. Analogamente, a Archamurti pode transmitir a mesma potência ilimitada que o Senhor transmite quando está presente pessoalmente. Por isso, Vidura não podia ver nada senão Krishna nas diferentes formas Archa. E, finalmente, foi capaz de compreender somente Krishna e nada mais. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale sayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Pureshu Punyo Pavanadri Kunjeshu Apankato Yeshu Sarisarasu Anantalinga Isamalankritesu Chachara Chitayataneshwananiya.
Ele começou a viajar sozinho, pensando somente em Krishna, por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Viajou por onde o ar, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e sem pecado, e onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim, ele fez a peregrinação. Bom, primeiro nós vamos aqui ouvir a importância de se peregrinar. Isso é muito adequado para nós, muito adequado, porque os devotos devem peregrinar, devem visitar os lugares sagrados de peregrinação, seguindo o exemplo apropriado de Vidura, né? E Srila Prabhupada, assim como Maitreya Rishi instruiu Vidura, Srila Prabhupada nos instruiu. E nós aprendemos sobre a importância do local sagrado, a importância do local de peregrinação. E aprendemos a desenvolver visão espiritual quando estamos nesses lugares. Aprendemos a desenvolver visão transcendental quando estamos associados com os residentes desses locais de peregrinação, que são pessoas santas, são homens de conhecimento. Então, tudo muito bem delineado, tudo muito bem explicado. Primeiro que um devoto, quando ele vai num local de peregrinação, ele vai introspectivo, assim, vai ele e Krishna. Krishna é ele vai sempre meditando que agora estou com Krishna no local onde Krishna está. Krishna está comigo e eu estou no lugar que Krishna está. Essa é a introspecção do devoto que está peregrinando com a mais pura intenção, com o desejo mais elevado, que é o de se associar com Krishna, de se associar com os representantes de Krishna que não são diferentes de Krishna, de se associar com as diferentes formas representativas de Krishna, as murtis, as Archa, Vigrahas, as manifestações da potência ilimitada de Krishna. Essa é a compreensão de um Vaishnava. Vaishnava, o Padma Purana fala Arche Vishnu, Shila de Gurusu. Naramati Vaishnave Jati Buddhi. Jati Buddhi é consciência infernal, é inteligência. Srila Prabhupada, até citando esse verso aí, ele fala que pessoas que são adeptas dessa consciência, que têm esse tipo de entendimento, estão arruinadas. E que entendimento é esse? O que é Jati Buddhi? O que é essa inteligência infernal? A inteligência infernal é Arche Vishnu, Shila de achar que a deidade, a representação de Krishna, a forma transcendental, adorável do Senhor, a deidade, a Murti, a Archa Vigra, é pedra. Porque não é. Pensar que a adoração à deidade é uma adoração idólatra, mundana, material.
achar que Krishna é diferente da manifestação da deidade. Isso aí é infernal pensar isso. Infernal. E Guru Sunaramati, Vaishnavi Jati Buddhi. E também achar que o mestre espiritual é uma pessoa comum, um homem mundano. Achar que os Vaishnavas, que os devotos, pertencem a algum credo particular, a alguma casta particular. Não. Os Vaishnavas, o mestre espiritual e Krishna são todos transcendentais. Quando são devotos autênticos. Todos transcendentais. Então, ter esse tipo de entendimento é infernal. E Srila Prabhupada fala que manter esse tipo de compreensão, viver com essa mentalidade, é um desastre. É um desastre. É abrir a porta para o inferno. Porque Jati Buddhi é inteligência infernal. Então nós temos que aprender e cultivar essa compreensão transcendental, essa inteligência transcendental. E para isso nós dependemos justamente do Bhagavatam, justamente de pessoas como Sanaka Rishi Sutta Goswami, Parikshit Maharaj Shukadeva Goswami, Maitreya e Vidura. E estamos ouvindo aqui como é possível ter essa visão transcendental. Primeiro que se a gente for entender mesmo como o Bhagavatam explica, as escrituras explicam, essa manifestação cósmica material é o próprio Krishna que manifesta ela. É por ordem dele que Mayadhyakshana Prakriti Suyate Characharan. É por ordem dele, por desejo dele, por deliberação dele, que essa natureza material se manifesta, se mantém e é aniquilada com seus seres móveis e imóveis, todos feitos de corpos de 24 elementos que são formados de moléculas atômicas. Krishna é a força viva dentro de cada átomo. Devido à presença de Krishna, o elétron gira em torno do átomo, no centro, no núcleo do átomo. Então, até uma compreensão mais grosseira, mais científica, dá para ser deliberado por quem pensa um pouco que Krishna está penetrando tudo, está dentro de tudo. Tudo que se manifesta é o próprio Krishna. Mas como Krishna é a personalidade individual suprema, ele, por ser supremo, ele tem potências ilimitadas e ele está ainda assim fora de tudo isso. Interessante isso, porque nós vamos ver esse exemplo. Hoje é o dia da cerimônia de Annakuta, hoje é o dia da adoração à colina de Govardhana. Até o Paravyoma Prabhuji pediu para falar alguma coisa, porque hoje é o dia da adoração à colina de Govardhana. E essa adoração à colina de Govardhana tem algo muito interessante, porque justamente para ocupar os residentes de Vrindavana em serviço devocional no caminho certo, no caminho imaculado de Bhakti, Krishna deu o exemplo de parar o Indrajagya, o sacrifício que os habitantes de Vrindavana estavam fazendo para satisfazer o rei Indra, o rei dos céus. E foi muito além disso. Foi muito além disso, porque ele não só parou
Com argumentos ele convenceu os habitantes de Vrindavana que eles estavam perdendo tempo adorando os semideuses. Porque semideuses não podem fazer nada sem a sanção de Krishna. Porque os corpos que os semideuses ocupam, embora sejam corpos superiores, sutis, são energia de Krishna. E porque os semideuses todos são almas, servos eternos de Krishna, dependentes de Krishna. Nenhum é supremo, Krishna é o Senhor Supremo. Então, Krishna viu aquele arranjo todo sendo feito pelos habitantes de Vrindavana, seu pai, inclusive, Nanda Maharaj, encabeçando tudo para satisfazer Indra. Dentro de um contexto assim de compreensão básica, que os semideuses merecem um quinhão, isso deve ser dado a eles, porque eles são administradores superiores e Indra provê a chuva, e com a chuva temos abundância na colheita, na agricultura, pastos verdinhos para as vacas ficarem felizes e assim por diante. Que era natural que, como um agradecimento a Indra, se fizesse uma cerimônia de adoração a Indra, o Indra Jagya. Né? Mas Krishna estava ali. Ninguém deve adorar ninguém mais na frente de Krishna. Por isso que não se deve adorar ninguém, elogiar alguém, ou pior, falar mal, então muito pior, na frente da deidade. Tem que ter todo esse recato, porque é Krishna que está presente. Krishna estava presente ali, mas devido ao amor fraternal, paternal, nem o Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, e nem os amigos de Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, os Gopas, as Gopis, reconheciam Krishna como a suprema personalidade de Deus, reconheciam-no simplesmente como o objeto único do amor deles, ali, que é aquela criancinha que estava ali. Mas Krishna aproveitou dessa ocasião para colocá-los mais ainda cientes da importância do serviço devocional amoroso a Ele, da adoração a Ele, da adoração a Krishna, a nada mais. Como Krishna fala no Bhagavad Gita, a adoração a semideus é uma adoração em ignorância. Yantideva Vrata Devi, Pitridhyante Pitridhyata. Qualquer adoração que não seja adoração a Krishna é ignorância. Porque o controlador supremo é Krishna. O mantenedor supremo é Krishna. Então Krishna manifesta tudo, mantém tudo e aniquila tudo. Então a verdade que existe é Vasudeva só. Vasudeva Sarvam Iti. Nenhuma outra mais. Nós devemos desenvolver essa compreensão para assim sabermos como adorar a Krishna de maneira correta e como estreitar esse relacionamento de adoração a Krishna estando realmente associado com Krishna. Krishna falou, não façam isso, vocês estão adorando um semideus. Krishna assumiu até assim uma postura ateísta e falou a filosofia Karma Mimamsa para convencer Nanda Maharaj de que não precisa fazer isso não. Aqui nesse mundo é assim, se você faz tudo direitinho, naturalmente tudo vai sair direitinho para você. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. E o que um semideus pode resolver? Por exemplo, pode ser que uma pessoa de muito mau caráter, uma pessoa muito baixa, por interesses materiais, adore um semideus. Esse semideus não vai poder dar nada para uma pessoa que não cumpre com seus deveres ocupacionais de maneira adequada. Então o Krishna quis mostrar ali, assumindo a postura de um Vaishya, de um pastorzinho, que o pastor, o agricultor, o Vaishya, ele tem o dever de manter as vacas, cultivar a terra, cultivar o campo. Assim como o Kshatriya tem o dever de proteger a sociedade humana,
né? O Vaishya tem o dever de produzir riqueza assim, de maneira natural. E o Brahmana tem o dever de estudar as escrituras e iluminar as pessoas em geral. E o Shudra tem o dever de servir as classes superiores, Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. Assim, cumprindo o dever naturalmente, as coisas vão acontecer, cada um agindo de acordo com sua natureza, não negligenciando o seu dever prescrito. Isso é Dharma, mas Krishna está enfatizando aqui que, obedecendo o seu Dharma, você pode se ocupar em Sanatana Dharma. É isso que ele quer mostrar ali. Então eu cheguei em toda essa conversa, lembrei que o Avyama Prabhuji tinha me pedido para falar um pouco sobre a Anakuta Jagya, ou a adoração da coluna de Govardhana hoje, justo porque hoje é o dia da adoração da coluna de Govardhana, porque eu me lembrei, estávamos falando sobre a arte Vishnu, Shila, achar que a forma adorável do Senhor, da deidade, é pedra. Mas como Krishna Tinta Beda, a verdade simultaneamente igual e diferente, Krishna fez isso aí na frente de todo mundo, porque depois dele dissuadir todos os habitantes de Vrindavan de executarem esse sacrifício glamouroso para Indra, ele os convenceu a fazer esse sacrifício para a colina de Govardhana, para as vacas, para os brahmanas. Ele convenceu eles a fazerem a cerimônia corretamente. E deu todos os dados, muita praçada, muito dal, muita assagula, sandesha, vralava, muito opulência total, distribui depois para os brahmanas que vão executar o sacrifício, distribui para todos os animais, inclusive para os animais mais baixos, ordinários, domésticos, cães, gatos, todo mundo, todas as almas devem se beneficiar desse sacrifício. Krishna explicou e eles se convenceram porque Krishna derrotou os argumentos da criancinha, do seu pai, baseado assim no que os Vedas prescrevem, mas não na essência dos Vedas. Então Krishna conseguiu convencê-los de que tinham que parar esse sacrifício para Indra e fazer um sacrifício ainda mais glamouroso, opulento, para a colina de Govardhana. Aí teve aquela agitação toda, prepararam tudo, fizeram, e quando estão adorando a colina de Govardhana, com a cerimônia pronta, feita, e Indra já estava furioso, porque ainda estava só assistindo tudo, né? Krishna assumiu a forma gigantesca da colina de Govardhana. Então Krishna estava ali com Nanda Maharaja, com todo mundo ali, com os Vrajavasis, e Krishna estava na forma da montanha comendo todas as oferendas que foram feitas para ele, para a colina de Govardhana, como ele tinha recomendado. Então isso aí demonstra o quê? Isso aí demonstra o quê? Demonstra que Krishna e a colina não são diferentes. Demonstra que Krishna e a Govardhana, Shila, não são diferentes. Por isso, os devotos avançados, os devotos conscientes de que não existe essa diferença entre Krishna e a colina de Govardhana, entre Krishna e Vrindavana, entre Krishna e aquelas pedras, as pedrinhas, eles pegam as pedras e adoram, e estão adorando Krishna, porque Krishna estava ali, eles viam Krishna ali junto com eles e viam aquela forma monumental da colina comendo todas as oferendas. Olha que incrível isso! Que incrível! Então, essa é a prova de que
Como eu falei, tudo é formado de átomo, moléculas atômicas. Krishna é a força viva dentro do átomo. Tudo é Krishna, grosseiramente. Agora, de acordo com o desejo de Krishna, de acordo com a invocação dos devotos sinceros, implorando para Krishna se manifestar naquela forma, Artya Vigra, Artya Murti. Como Krishna não vai se manifestar? Ele já está, e ele manifesta as suas diferentes Shaka, Avesha, Avirbhava. Ele manifesta a si mesmo estando ali, ele manifesta a si mesmo na forma da potência, ele manifesta a si mesmo dando habilidade para quem o está adorando dessa maneira, para que a adoração seja feita de maneira bem sucedida, seja um sucesso. Esse é o néctar da consciência de Krishna. Esse é o néctar da consciência de Krishna. E outro ponto interessante, que Srila Bhaktivinoda Thakura, ele explica no seu Shri Chaitanya Shiksha Amrita, ele explica que existem 20 anartas que são apresentados na forma de passatempos com 20 demônios que Krishna e Balarama matam. E o 14º, 14º, aliás, o 14º é a contenção do Indrajagya, é isso que estamos falando. Ouvir sobre esse passatempo, falar sobre esse passatempo, porque os passatempos de Krishna, esses passatempos de Krishna que são lilas ocasionais, as matanças dos demônios, são diversas as lilas eternas. Esses passatempos ocasionais, eles existem justamente para erradicar os nossos vícios, os nossos anartas. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura fala que ao se ouvir, se falar sobre esse passatempo em que Krishna frustrou o Indrajagya, parou o Indrajagya, se destrói essa consciência de que existem muitos deuses, e essa consciência que leva ao orgulho, né, de que eu sou um Brahmana. Sou Brahmana. Essa arrogância por ser Brahmana. E esses passatempos servem para isso. Então, vejam só como tudo é conectado. Porque ali Krishna falou de uma maneira tão pueril, né? Uma conversa de criança, mas tão profunda, e foi falando de maneira tão convincente, que todo mundo o seguiu. E ele mostrou, agora sim, agora vocês estão fazendo a coisa certa. Porque, em outras palavras, olha eu aqui, mas olha eu ali. Eu não sou diferente da colina, eu estou aceitando todas as oferendas que vocês fizeram para mim. Essa é a maneira perfeita de agradar Krishna, executar Jagya por prazer do Senhor de todo o sacrifício e de ninguém mais. Porque quando isso acontece, todo o restante fica satisfeito, todo o restante é comprazido. Então nós temos que entender isso para diferenciarmos a consciência de Krishna, a vida dos devotos embasada nos Tantras Vaishnavas, de todas as outras execuções de sacrifícios prescritos nos Vedas, de rituais, de cerimônias ritualísticas e assim por diante. Isso é muito importante a gente entender. Nós temos que entender isso. Então, nós temos que entender que o que Vidura está sentindo aqui, viajando, só vendo Krishna, peregrinando, só vendo Krishna, a conclusão Prabhupada deu no significado. Finalmente, ele foi capaz
de compreender somente Krishna e nada mais. Se a gente fizer isso, a gente vai entender só Krishna, a gente vai entender o real sentido de Vasudeva Savan Iti. Que Krishna, só Krishna é tudo. Só Krishna é tudo. Então, vejam a importância dos devotos de Krishna, do mestre espiritual e do próprio Krishna. Vejam a importância da manifestação de Krishna na forma da deidade para nos dar amparo, nos dar avanço, fazer com que consigamos nos livrar de vida pecaminosa, adorando a deidade, fazer com que consigamos viver realmente como devotos e nos diferenciarmos das pessoas comuns, dos homens comuns. Dos homens comuns. Porque um homem comum, ele não consegue sequer conceber uma possível existência de Deus. O que dizer de entender que Deus está manifestado em alguma forma? Como falou Srila Madhvacharya, né? Antaryami é Krishna dentro, como a super-alma. Né? Krishna está presente dentro do corpo, porque ele está presente, ele é visível na alma corporificada, falou Srila Madhvacharya. Antaryami pragyatatma. Antaryami pragyatatma. Vyaptokalu harismrita. Então, prakrityatama sarvi tattva hare aishwarya nagyayate. Então, Srila Madhvacharya fala que Krishna é visível na alma corporificada porque ele está no coração de todos como a super-alma. Na verdade, Krishna está em toda parte, a cada momento e em todas as circunstâncias. Olha o que Srila Madhvacharya falou. Porém, por isso que temos que nos diferenciarmos dos homens comuns. Mas porque fica coberto, porque fica encoberto pela cortina da energia material, para o homem comum, parece que Deus não existe. Então, para o homem comum, Krishna presente na deidade, é impossível imaginar isso. Impossível aceitar isso. Então temos que transcender essa posição de homem comum. Por isso tão importante, até mais importante, né? Até mais importante do que Krishna é o devoto de Krishna. No 11º canto do Bhagavatam, Krishna fala isso, Madbhakta como é isso? Madbhakta Bhya Adhika. Madbhakta Bhya Adhika. A adoração ao meu devoto é até mais importante do que a adoração a mim, ele falou. Krishna falando. Ela me satisfaz mais do que adorar a mim diretamente. Mahabhakta Bhya Adhika. E o Padma Purana, esse verso Arche Vishnu é do Padma Purana. E tem outro verso do Padma Purana onde o Senhor Shiva está falando com sua esposa Parvati. E ele fala isso, Aradanana Sarvesham. Vishnu Aradanam Param.
Radharana Sarvesham Vishnu Aradaram Param. Tasmam Paraparam Devita Tadyanam Sama Archanam. Ele fala que certamente a adoração mais elevada que existe é a Krishna, a Vishnu. Aradanana Sarvesham, de todas as adorações, a adoração mais elevada é a Vishnu. Vishnu Aradanam Param. Porém, tem uma que ainda é mais elevada. É a adoração ao devoto de Vishnu, ao servo de Vishnu. Então, a adoração ao mestre espiritual, que nos dá toda essa compreensão, nos traz todo esse entendimento, é até mais elevada do que adorar diretamente Krishna. Então vejam a importância de um Guru Puja, a Srila Prabhupada. Mais importante do que adorar a deidade. Claro que, maneira de falar, tudo é muito importante, adorar a deidade, adorar o mestre espiritual, mas só para a gente ver como isso é valorizado pelo próprio Krishna, porque ele sabe que quem está dando ele para a humanidade são seus servos amorosos. Quem está dando ele para os prisioneiros dentro do universo cósmico material é sua manifestação como mestre espiritual liberado, como a Nitya Siddha. E qualquer um que trilhar esse caminho, o Diksha, o Shiksha, né? São Srila Sanatana Goswami explicando esse aspecto da transcendência das deidades. E nós sabemos a deidade de Madana Mohana, a deidade de Govinda Deva, a deidade de Gopinataji. São as três deidades principais de Vrindavana. Né? Embora hoje em dia nem a Govindaji nem esteja mais em Vrindavana, mas o que nós ouvimos é isso, que Sanatana Goswami fala que Srila Madana Mohanaji, ela é a manifestação do mestre espiritual iniciador. Ela se manifesta como mestre espiritual iniciador. É o próprio mestre espiritual iniciador. A Govinda Deva é a representação do mestre espiritual instrutor. É o próprio mestre espiritual instrutor pessoalmente. E Gopinataji é o que há de mais elevado em adoração, é a perfeição da adoração. São deidades que representam Krishna, que se manifesta dessa maneira. Isso é bom para acabar, inclusive, com certas... os devotos às vezes têm essa dúvida. Não, porque o Diksha e o Shiksha não são diferentes, o Shiksha e o Diksha não são diferentes, são manifestações de Krishna. Shiksha Guru Ketajani. O mestre espiritual Shiksha é Krishna manifestado, o mestre espiritual Diksha é Krishna manifestado. Então nós temos que ter essa compreensão mais profunda da nossa filosofia, dessas instruções todas. Não ficarmos aí não só perdendo tempo, como quando temos acesso ao lugar sagrado, à Artya Vigraha de Krishna, as deidades, não sabemos nos relacionar. Como fala o Srimad Bhagavatam, o 10º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 84, o verso 13, é um verso que explica muito claramente isso aí. Fala Satma Buddhi Kunapetri Datuke Swadi Kalatara Disha Balma Idyadi
Tirta Budi Shalile na Kariti Janeshu, Abigueshu, Saeva Gukara. Esse verso fala que aquele que considera como sendo o seu eu, esse corpo, feito de 3 elementos, basicamente, muco, bilis e ar, sangue. Quem se considera esse corpo, quem acha que é esse corpo, quem acha que identifica o eu com esse corpo, feito de muco, bilis e sangue. Quem acha que os seus subprodutos são seus parentes, quem acha que, e está cheio disso, hein? A sua terra natal, seu local de nascimento é adorável. E quando vai para um local de peregrinação, como todos esses que estamos ouvindo aqui, ou Nova Gokula, Suzano Mandir, e quando vai para um lugar de peregrinação, onde as deidades são instaladas, sendo adoradas, onde o serviço amoroso é feito espontaneamente, constantemente, por prazer de Krishna. Quando alguém vai nesses lugares de peregrinação e chega lá e fica só pensando em desfrutar, vou tomar banho no rio, só querendo facilidades, desfrutar ali, ao invés de ir procurar os homens de conhecimento que vivem ali e se iluminar através das suas instruções. Quem tem essa mentalidade, quem pensa assim, Krishna, o Bhagavatam, esse verso 13 do capítulo 84, do 10º canto do Srimad Bhagavatam, fala que Janeshu Abigueshu, Saeva Gokara. Essa pessoa, sem querer ofender as vacas, né? Mas essa pessoa é comparada a um asno, um burro, um asno e uma vaca. Não tem diferença. Porque não tem a menor consciência de tudo que está ali à disposição dele. Não tem o menor interesse de se iluminar nesse caminho e desenvolver essa compreensão, por exemplo, que o Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam nos dá, e está vivendo como um animal. Infelizmente, essa é a tristeza. Então nós temos que ter toda essa compreensão e, ao mesmo tempo, nos regozijarmos, por sabermos que estamos sendo instruídos no caminho certo, da maneira certa, no que há de melhor, na compreensão pessoal de Deus, verdadeira de Deus, e na compreensão Maya Jakshana Prakriti Suyate Satcharacharam Retunanena Kontaya Jagat Vit Parivartate. Que Vasudeva Sarvam Iti é isso. Krishna é tudo, porque é ele que manifesta essa manifestação cósmica material, ele que faz com que ela venha à tona, é ele que mantém e é ele que aniquila. Antes dela só tem ele, depois dela só tem ele. Ok? Essa deve ser a nossa compreensão como almas no avanço da adoração a Krishna, para abandonarmos os nossos equívocos. E assim nós temos que nos beneficiar de tudo que Krishna deu para que nós possamos fazer avanço nessa vida como seres humanos e não ficarmos como homens comuns, sequer concebendo a existência de Deus. O que dizer de entender que a forma manifestada de Krishna, a deidade, tem a mesma potência de Krishna porque não é diferente dele? Aí está muito longe, aí fica difícil.
ok? Eu estou vendo aqui um monte de gente. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Vamos assistir sempre, né? Queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta para tentar respondê-las. O Aravion pergunta se diante de Krishna e das deidades só se pode adorar o Guru, certo? Com certeza. Tem uma devota que se chama Ironi Neves. Como não considerar tanta sabedoria? Não, a pergunta é outra aqui. Ontem fiquei perplexa com uma cliente minha. Meu lado humano se põe a criticar seu comportamento. Meu compromisso é dar Krishna através do mantra. Mas meu coração ficou em dúvida em dar o mantra para uma pessoa tão apegada aos vícios e armadilhas de Maya. É difícil. Às vezes não desejo presentear com o mantra. Como dar as bênçãos do Gurudeva? Pedi a Krishna respostas. Devo dar o mantra sem olhar a quem? Nem eu sou merecedora. Não, veja bem, como é o nome dela? O nome espiritual é Yashoda Priya Devidas. Yashoda Priya. Graças à sucessão discipular, nós não temos dúvida quanto a nada. Então, o que Srila Rupa Goswami estabelece como ofensa? Dar o santo nome para o infiel, falar sobre as glórias do santo nome para um infiel. Mas se uma pessoa é simplesmente ignorante, mas não é infiel, não está ofendendo, não está contrariando, ela só é fraca, ela só é condicionada. Não tem problema nenhum não, continue dando, dê sim o Mahamantra Hare Krishna indiscriminadamente, a menos que alguém seja realmente um infiel declarado. Comece a peitar, ofender, aí não. Mas, se não, dê sim, tá? Respondido? Nós temos que fazer o que os acharyas mandam. Nós temos que seguir a linha de sucessão discipular. Então, nós temos como parâmetro o nosso patrono, o Srila Rupa Goswami. Foi Srila Rupa Goswami que falou que tem que ser assim, tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Gente, muito obrigado. Isso com Rio de Janeiro, que Jai. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos aqui de Suzano Mandir, que estou vendo aqui, todo mundo acompanhando. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki!